Saint-Germain, podemos chamá-lo também de Deus da liberdade. O anseio de sua alma tem sido libertar a humanidade da opressão, da injustiça, da ignorância, da dor, da maldade, do ego e de tudo que aprisiona a alma. Este sempre foi o marco de sua luta e serviço em todas as suas encarnações, atuando nas mais diferentes áreas, sempre elevando a bandeira da liberdade. Ao longo de suas muitas vidas na Terra, Saint-Germain elevou sua consciência, aprimorando e devolvendo as qualidades do sétimo raio de energia cósmica, que são liberdade, justiça, alquimia, transmutação, profecia, rejuvenescimento, oportunidade e perdão. A chama violeta é um aspecto do sétimo raio do Espírito Santo. O fogo sagrado que transmuta a causa, o efeito, o registro e a memória do nosso passado e o karma negativo. Esta é a chama da transmutação, da liberdade e do perdão divino. O Monte Shasta, na Califórnia, é o principal foco de irradiação da chama violeta do Mestre Saint-Germain para o planeta Terra. Sempre, em todas as encarnações, trabalhando para libertar seus irmãos, Saint-Germain foi acumulando em sua própria consciência e alma uma tal quantidade de energia de liberdade, que hoje ele é uma fonte inesgotável de chama violeta, a chama da justiça e da liberdade, à disposição de todos os filhos de Deus. Encarnações. Ele foi imperador de uma era de ouro, que existiu há mais de 50.000 anos aqui na Terra. Governava seu povo com justiça, sabedoria e amor. Seus súditos estavam plenamente conscientes de serem uma extensão do Deus Altíssimo e da presença individualizada, Eu sou o que eu sou, habitando em seus próprios corações. A temperatura era amena o ano todo e reinava a paz, a alegria e a prosperidade entre o seu povo. Eles trabalhavam para realizar sua missão, estudavam e aplicavam as leis de Deus. É consolador saber que existe uma matriz de era de ouro na Terra e mais ainda, que está decretada por Deus, uma nova era de ouro, governada por Saint-Germain, que será manifestada em breve, nesta nova era de Aquários. Quando isso ocorrerá depende dos filhos de Deus na Terra e quanto mais a chama violeta for invocada, mais rápido o planeta será purificado. Há mais de 13.000 anos, Saint-Germain foi alto sacerdote do Templo da Chama Violeta no continente perdido de Atlântida. Com o poder da palavra e invocações diárias ele sustentava uma fonte de chama violeta, energia de liberdade, que atraía pessoas de lugares longínquos. Desta forma as pessoas eram libertadas da servidão humana, e de todos os males. São José, pai do menino Jesus. Há 2.000 anos Saint-Germain encarnou como o pai de Jesus. Protegeu, orientou, guiou o menino Jesus para que ele se tornasse a manifestação firme do Cristo encarnado. Hoje Saint-Germain vem como avatar da era de Aquários e está orientando, protegendo e guiando os filhos de Deus para que cada um atinja também sua consciência crística, assim como Jesus fez. Esta é a libertação da alma humana, voltar à casa do Pai, unir-se a Deus, conquistar a imortalidade. Saint-Germain encarnou no século III como Santo Albano, mártir da Igreja Católica. Albano era um soldado romano que foi convertido por um sacerdote fugitivo a quem ele escondeu. Isto lhe custou a vida, e foi condenado à execução. Em 410 a.C., Saint-Germain encarnou como Proclulício, filósofo grego que ensinou a senda do individualismo. Isto era uma preparação para a humanidade entender a individualização da chama de Deus. Mago Merlin. No século V ele veio como Merlin, o grande alquimista, o velho mago que conhecia os segredos da juventude eterna. Ele libertava o povo da ignorância e superstição. Ao lado do rei Arthur ele aconselhava e orientava a unificação da Inglaterra, sofrida e abalada por tantos invasores. Roger Bacon. No século XIII Saint-Germain encarnou novamente na Inglaterra como filósofo, monge, profeta, cientista e alquimista Roger Bacon. Ele estabeleceu o método experimental que veio trazer grande desenvolvimento na ciência. Provocava e incitava os cientistas de sua época a se tornarem mais abertos. Nesta vida ele veio trazer luz na área científica. Lançou bases para desenvolvimento posterior. Iniciou projetos aos quais viria a dar continuidade quando encarnou mais tarde como Francis Bacon, no mesmo país. Cristóvão Colombo.
Em 1451, voltou ao mundo encarnando como Cristóvão Colombo. Colombo considerava-se instrumento de Deus para se concretizar a profecia de Isaías feita em 732 a.C., para reunir o povo de Israel dos 4 cantos do mundo. Colombo descobriu um novo mundo e hoje o povo de Deus está se reunindo nas Américas. Israel, que quer dizer, é real. A América é a casa do Eu Sou, A-I-N, ou A-I-N Race. Se trocarmos as letras da palavra América de posição, temos a palavra A-I-N Race, que em inglês quer dizer raça do Eu Sou. Saint-Germain transmite ensinamentos sobre a chama violeta e a presença de Deus individualizada. Colombo descobriu a América guiado por intuição divina e não pelo conhecimento de astronomia ou navegação. Ele escreveu aos reis da Espanha: não foram cálculos matemáticos nem mapas que me serviram. Totalmente completadas foram as palavras de Isaías capítulo 11, versículos 10 a 12. Francis Bacon. Saint-Germain renasceu na Inglaterra em 1561, como Francis Bacon. Considerado a mente mais brilhante do último milênio, juntamente com outro grande gênio, o Conde de Saint-Germain, que na verdade são a mesma alma surgindo na Terra em épocas diferentes. Nessa vida ele conseguiu concluir trabalhos que iniciará quando viveu a encarnação de Roger Bacon. Francis Bacon foi um filósofo, pensador, cientista que mais contribuiu para o progresso tecnológico do mundo atual e beneficiou todas as áreas culturais. Na literatura, dizem ter sido autor de diversas obras de Shakespeare. Francis convivia com os grandes escritores ingleses de sua época. Fundou e participou de várias sociedades secretas, inclusive a maçonaria, Rosa Cruz e outras. Ele deu continuidade a seu trabalho como Colombo, promovendo colonização e incentivando o rei James a interessar-se pelo Novo Mundo. Com o poder de rei da Inglaterra que ele deveria ter, se fosse reconhecido como filho da rainha, Francis Bacon tinha a missão de elevar esta nação aos píncaros da glória, governando com justiça e sabedoria. A alma persistente e determinada de Francis não se curvou diante de tanta oposição. Ele fez o que podia. Conseguiu influir na formação do novo mundo por meio de sociedades secretas. Ele morreu em 1626 e sua ascensão foi em 1º de maio de 1684. Conde de Saint-Germain. Saint-Germain conseguiu uma dispensação com os senhores do Karma para voltar à Terra fisicamente depois de sua ascensão. Assim, nos séculos XVIII e XIX, ele surgiu nas cortes europeias como o Conde de Saint-Germain. Participou de todos os movimentos sociais que envolveram a luta pela liberdade, como a Revolução Francesa, a libertação das Américas junto com Simão Bolívar e colaborou na elaboração da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Falava fluentemente diversas línguas, como o francês, o inglês, o italiano, o português, o alemão e o russo, entre outras. Foi um músico virtuoso e importante. Cientista, introduziu o magnetismo na Europa, que se tornou conhecido através dos trabalhos de Mesmer. E foi também alquimista, produzindo ouro e pedras preciosas para seu sustento e manutenção de suas obras sociais, nunca aceitando recompensas financeiras e favores de ninguém. Conta-se que em 1760, um acontecimento deu a origem da noção de que Saint-Germain poderia ser imortal. Naquele ano em Paris, a condessa von George ouviu sobre a chegada de um certo conde de Saint-Germain para uma recepção na cidade, na casa de Madame Pompadour, concubina do rei Luís XV da França. A então idosa condessa ficou curiosa pois conheceu um conde de Saint-Germain quando estava em Veneza em 1710. Ao encontrar-lhe novamente, ela ficou atonita em ver que ele não pareceu ter envelhecido um ano sequer. O conde contou os acontecimentos detalhados dos encontros que tiveram e da vida cotidiana da Veneza de 50 anos antes, provando ser o mesmo homem que ela conhecera. Saint-Germain viajou extensamente através da Europa por pelo menos mais 40 anos, e em todos aqueles anos nunca parecia ter envelhecido. Voltaire, renomado filósofo do século XVIII, homem da ciência e da razão, disse de Saint-Germain, um homem que nunca morre e que sabe todas as coisas. Agora, como mestre da era de Aquários, Saint-Germain traz a maior dádiva que Deus já deu aos seus filhos,
a chama violeta, que é a própria chama da liberdade. É preciso haver cálices, instrumentos na terra receptivos para que este precioso líquido seja derramado. Pessoas que invoquem a chama violeta. As pessoas devem compreender que a energia espírito não pode atuar sem o cálice da matéria. Cada um pode fazer a diferença para um mundo melhor. Hoje, Saint-Germain atua no plano etéreo da Terra, servindo na grande fraternidade branca como o Shuan do sétimo raio. Um Shuan de um raio é aquele que focaliza a consciência crística daquele raio para a humanidade ainda não ascensa. Para ocupar a importante função de Shuan de um dos raios de Deus para a humanidade, é necessário cumprir com louvor as leis daquele raio durante numerosas encarnações, e ter passado por testes e iniciações antes e até mesmo depois da ascensão. Saint-Germain inicia nossas almas na ciência e no ritual de transmutação através da chama violeta. Saint-Germain e Portia entregam ao povo de Deus a dispensação para a sétima era e o sétimo raio, o raio violeta da liberdade, da justiça, da misericórdia, da alquimia e dos rituais sagrados. Entregam ao mundo uma nova onda de vida, uma nova civilização, uma nova energia. Os decretos, os ensinamentos do livro de ouro do Mestre Saint-Germain podem modificar a nossa vida para melhor em um curto prazo de tempo. Um decreto é uma afirmação positiva que fazemos para programar a nossa mente e obter uma cura, resolver um problema ou realizar um desejo. Os decretos funcionam de verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Esse foi o decreto que o próprio Jesus usou nos seus momentos mais difíceis. Hoje sabemos que a nossa mente é um grande computador que comanda a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, a nossa vida amorosa, a nossa vida profissional, e que podemos programar esse computador fazendo os nossos decretos pessoais todos os dias. Se fizermos os nossos decretos todos os dias, com fé e com sentimento, entraremos na energia de Deus, a poderosa presença Eu Sou, ancorada nos nossos chakras, que vai nos envolver e modificar a nossa vida. O decreto é uma coisa muito pessoal, cada um deve criar e utilizar os seus próprios decretos, de acordo com as suas necessidades do momento. Jamais devemos elaborar um decreto para fazer o mal para alguém. O mal desejado recairia sobre nós mesmos. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a presença que governa a minha saúde com perfeição absoluta. Eu sou a presença que traz para minha conta bancária o dinheiro que eu preciso. Esses são exemplos de decretos eficazes. Concluindo, um dos inúmeros caminhos para a nossa ascensão está contido nos ensinamentos do Livro de Ouro, na reforma íntima e na perseverança no uso diário dos decretos.